Quem estava ali precisava de ajuda, quem estava ali precisava de misericórdia, e se não fosse aqueles homens, a história do paralítico nunca seria mudada. Mas ainda bem que eles entenderam que sem desafio não tem como ganhar alma, sem vencer as barreiras não tem como restaurar vidas. Eles entenderam, eles usaram a criatividade, eles deixaram o Espírito de Deus renovar a sua mente, e eles disseram: se não dá para entrar pela porta, vamos subir no telhado, vamos entrar pelo telhado, vamos tirar as telhas e vamos baixar o leito diante de Jesus. Mas que ele não volta para casa assim, ele não volta, que ele não volta necessitado, ele não volta. Nós chegamos tão perto de Jesus, não é momento de desistir. Quem está entendendo nesta noite a palavra e pode dizer glória a Deus. O que é importante, irmãos, interessante, é que a Bíblia diz que quando eles descobriram o telhado e largaram o homem diante de Jesus, com cordas, provavelmente, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos missionários. A Bíblia diz, vendo-lhes, no plural, a fé. Não era a fé do paralítico, era a fé dos 4 homens que trouxeram ele para perto de Jesus. Jamais alguém conseguirá fazer a obra missionária sem fé. A fé, como dizia o meu pai na fé, saudoso pastor Luiz Antônio da Luz, a fé traz à existência as coisas que não existem. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e que ainda não se vê. O missionário, quando sai para o campo de batalha, geralmente ele não tem o que ele precisa, mas daqui a pouco Deus vai abrindo as portas, daqui a pouco Deus vai escancarando as portas, vai mandando os recursos, vai enviando o que nós precisamos, e no final a obra cresce, porque o dono da obra não é de carne, o dono da obra não mora na terra, o dono da obra mora no céu, e manda no céu, manda na terra, e manda inclusive no diabo e nos ímpios, e se ele quiser, ele usa até os ímpios para abençoar a sua vida, se você estiver fazendo a obra de Deus. A obra missionária sempre dependeu da fé. Lembra de um missionário veterotestamentário, no Antigo Testamento, Elias? Sabe como ele fez missões durante 3 anos e meio para ser preparado no ribeiro de Querite? E a palavra Querite no original quer dizer ser colocado no tamanho certo. Ele dependia exclusivamente da fé, porque ele foi alimentado por corvos. Irmãos, o corvo come carne putrificada, estragada, não vai comer carne boa, mas Elias tinha fé. De manhã ele recebia carne dos corvos e pão, e de tardinha também. Eu imagino o corvo sentindo o desejo de comer o alimento do profeta, mas Deus dizendo: não, isso aí é para o meu missionário, isso aí é para o meu obreiro. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Deus mandou os corvos alimentarem Elias? Poderia ter colocado qualquer outro animal da terra. É que Deus não queria Elias olhando na horizontal, Deus queria Elias olhando para cima. De manhã e de tarde Elias estava olhando para cima, esperando os abutres trazer a sua comida. Nenhum dia dos 3 anos e meio Elias passou fome, Elias passou sede, porque Deus tem compromisso com quem Ele levanta, Deus tem compromisso com quem Ele escolhe, Deus tem compromisso com quem Ele escolhe, e jamais vai abandonar quem está no centro da sua vontade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmão Tiago, o ribeiro não secou. Mas aí Deus disse para Elias: Elias, usa a tua fé, vai para Sarepta. Não tem um empresário te esperando, tem uma viúva. Quando Elias chega lá, ele teve que usar a fé de novo, porque a viúva disse: não, profeta, a água eu posso até trazer, mas o bolo não tem como, porque eu vim catar 2 cavaquinhos de lenha para fazer um bolo, para eu e meu filho comer e morrer, porque a farinha está acabando. E o profeta, usando a fé, disse: está acabando, mas não acabou ainda. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar.
Quantos creem que a obra missionária se faz pela fé? Nós podemos até não ter dinheiro, mas se nós tivermos fé, o dinheiro chega. Nós podemos até não ter recurso, mas se nós tivermos fé, o recurso chega. Nós podemos até não ter a melhor oratória, mas se nós tivermos fé, o Espírito de Deus toma a nossa língua e convence o pecador dos seus pecados. Quem crê que a fé é poderosa, levante a mão mais uma vez e diga glória a Deus. O que me chama a atenção, irmãos, é que toda a multidão, inclusive fariseus, olharam para aquele homem ali, miserável, em cima do leito, e todos olhavam para ele como um necessitado, miserável, paralítico. Jesus, a primeira palavra que ele faz, ou que ele pronuncia, que ele fala, ele olha para aquele miserável paralítico que todos viam desta maneira e diz: filho. Filho fala de intimidade. Filho fala de relacionamento. E mais do que isso, eu tenho um filho, eu sei como é. Fala de compromisso. Quem tem filho sabe que a partir do momento que o filho chega numa casa, se torna alguém que terá que ter mais compromisso. Jesus está dizendo: eu te amo, filho. Você para todo mundo aqui é só um paralítico sem esperança, é só um necessitado deitado em um leito aí que não vale nada, mas para mim você é filho, para mim você tem valor. O Espírito de Deus me dizia enquanto eu orava nesta tarde, que o verdadeiro sentimento missionário revela uma visão diferente das demais pessoas. O verdadeiro missionário nunca vê o drogado como alguém sem solução. Ele vê em um drogado alguém que pode ser restaurado, alguém que pode ser um pai de família, alguém que pode ser um pregador do evangelho, alguém que pode ser um evangelista nas ruas. O verdadeiro sentimento missionário nunca vê uma mulher que vende o seu corpo como o final da sua trajetória, mas ele enxerga alguém restaurado, ele enxerga uma mulher de família, ele enxerga alguém restaurado pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, que Jesus veio para os doentes. Oh glória, eu amo este Jesus, irmãos, porque quando ele foi na festa das cabanas, ele poderia ficar no templo, no santuário, mas ele sabia que tinha necessidade no tanque de Betesda, e ele abriu mão de ir para a festa, para ir para o lugar da necessidade. Jesus não despreza ninguém, Jesus vai aonde ninguém vai, Jesus vai no valado, vai na sarjeta, vai na favela, vai no beco. O que importa para ele é as almas serem restauradas, as almas serem resgatadas, e ele diz: filho, te mandará cheia. Ele está ali para ser curado, mas Jesus não vai curá-lo. Jesus vai primeiro dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. A obra missionária genuína sempre visa a transformação interior como prioridade, porque nós entendemos que depois que se transforma por dentro, aleluia, as coisas vão acontecendo por fora. Primeiro é a alma, aleluia, o corpo é passageiro. O corpo, se o arrebatamento não acontecer, vai tombar, vai voltar ao pó, aleluia, mas a alma é eterna, a alma não morre. Oh glória, é por isto que Jesus vai na parte mais importante do ser humano. Jesus sabia que ele queria ser curado. Jesus sabia que os 4 missionários trouxeram ele para ser restaurado, mas tem que ter paciência, irmãos. As demais coisas vêm depois. Primeiro é a alma, primeiro é a restauração espiritual. E Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Depois da oposição, eles arrazoam de Jesus, pensam mal. Jesus disse: olha, para vocês saberem que eu tenho poder na terra para perdoar pecados, eu vou curá-lo como uma consequência do que eu já fiz no âmbito espiritual, vou também restaurar o corpo dele. Irmãos, se o paralítico voltasse para casa deitado na cama, mas perdoado dos seus pecados, já teria valido a pena ele ir até Jesus.
Dirai Jei Mantoclimovesterg Manaharabacandaraya. A Bíblia diz que é melhor nós perdermos um olho, mas entrarmos no céu. Oh glória, glória a Deus. Ele poderia viver paralítico, aleluia, mais 5, 10, 20 anos e morrer, mas a sua alma seria salva, a sua alma seria livre do fogo eterno. Mas como Jesus não faz nada pela metade, ele disse: já restaurei a alma, já restaurei espiritualmente. Então, filho, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. A tua história muda hoje aqui, a tua história muda agora. Quem crê nesta palavra e pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Ou quem pode adorar a Deus por um momento, por um minuto, adore a Deus. Adore a Deus, Ele quer restaurar as almas. Glória a Deus. É interessante, irmãos, que diante de tal milagre, a multidão que está junto, um olha para o outro, admirados, a Bíblia diz. No original é com os olhos arregalados, dizendo glória a Deus. Um dizia para o outro: eu nunca vi tal coisa. E o outro retrucava: eu também não vi. Deus está entre nós. Quando nós salvamos uma alma, quando nós restauramos alguém que é perdido, sabe aquele jovem perdido que você ganha para Jesus? Todo mundo, depois que vê a transformação, tem que dizer: só pode ser Deus. Ele estava perdido, já estava abandonado pela família, tinha jogado tudo fora. Imagine quando você restaura uma família que estava toda estragada, dissolvida pelo pecado, e você vai lá como um servo de Deus, uma serva de Deus, e ora por aquela família, e você vai lá e aconselha, e ensina, e ajuda, e ama, e abraça. Daqui a pouco aquela família se restaura, e os vizinhos começam a dizer: esta família está destruída, só pode ser que Deus entrou aí e mudou a história, só pode ser que Deus entrou aí e mudou a sorte. É isto que o Evangelho faz. O Evangelho obriga todos a glorificarem a Deus, porque tem coisas que só Deus pode fazer, e Ele faz. O impossível é com Ele. Glória a Deus. O que eu acho interessante, irmãos, é que o nosso papel é conduzir os necessitados a Cristo. Nós não temos que estar preocupados em curar o paralítico. Nós temos que estar preocupados em levar o paralítico até o dono do poder. Meu amado pastor Antônio, nós não temos que nos preocupar com o que é impossível. A nossa parte nós fazemos. Quando nós trazemos os necessitados para perto de Jesus, Ele entra em ação, e a parte que nós não podemos, Ele faz. Oh glória! Às vezes nós ficamos preocupados como nós vamos ajudá-lo a se libertar da droga. O nosso papel é trazê-lo até aqui. Aqui o Espírito de Deus entra dentro dele e começa a colocar nojo nas coisas do mundo, e ele muda. Ele sente nojo da droga, ele sente nojo do cigarro, ele sente nojo do álcool. É isto que Jesus faz, é isto que o Espírito Santo faz. A igreja tem que trazer, o resto é Jesus que faz. Quem crê nisto e pode dar glória a Deus mais uma vez, glória a Deus. Escute, irmãos, se você é estudioso da Bíblia, me diga o nome de um destes homens que trouxe o paralítico para Cafarnaum, onde Jesus estava. O Espírito de Deus disse ao meu coração enquanto eu orava, que o verdadeiro reconhecimento pelo trabalho que nós fazemos aqui na terra, somente quando nós chegarmos lá no céu. Alguém pode dizer: você é um missionário, você é um homem de Deus, mas a recompensa, o reconhecimento, o galardão é Deus quem vai te dar. Aleluia, esse texto aqui faz tanto tempo e ninguém sabe, aleluia, o nome de nenhum destes 4 homens, mas não importa, o nome deles é o que menos importa. O que importa é o legado que eles deixaram, o que importa é o que eles fizeram, o que importa é que o paralítico nunca mais ficou prostrado, nunca mais ficou paralítico. O que importa é que eles foram instrumentalizados por Deus para mudar a história daquele homem. Você não precisa ter um nome aqui na terra, o teu nome é conhecido lá no céu. Você não precisa receber galardão aqui na terra, lá no céu tem recompensa, lá no céu tem recompensa, lá no céu tem recompensa. 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 Lá no
que me chama a atenção, irmãos, é que eles trouxeram o paralítico em 4, posso chamar de missionários, obreiros, trabalhadores da seara. Se fosse 2, talvez não trariam. Se fosse 3, talvez não trariam. Se fosse 1, jamais conseguiria trazer o paralítico. Se você quiser, olhe para quem está do seu lado e diga: irmã, a obra missionária é muito grande, eu preciso de você. Esteja de pé comigo, por gentileza. Quem sabe eles encontraram percalços no meio da trajetória. A obra missionária é difícil, irmão, eu preciso de você. Quem sabe a estrada era longe, pastor Jair Tavares. E quando 2 cansaram, os outros companheiros disseram: não, meus amigos, nós já viemos até aqui. Olha o nosso amigo aí. Pode ser hoje o dia da vitória dele. Deixa que eu te ajudo, descansa um pouquinho, depois nós continuamos. Ninguém consegue fazer a obra sozinho, mas ninguém consegue parar a obra que a igreja faz unida. Eu vou repetir, ninguém consegue fazer a obra missionária porque ela é muito grande, mas o diabo não pode parar a igreja quando a igreja está unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo de salvar almas. Nenhum obreiro vai restaurar uma cidade sozinha, mas nenhum demônio vai parar um grupo de obreiros que está unido no mesmo propósito. Nenhum missionário vai restaurar o Brasil inteiro sozinho, mas nenhum espírito contrário pode impedir o Brasil de ser restaurado se os missionários derem as mãos, se a igreja der a mão, se a igreja orar no mesmo sentimento, no mesmo projeto, no mesmo propósito, no mesmo desejo. Se nós nos unirmos, nada vai impedir a obra de ser completada. Eu pedi para o meu pastor presidente orar pelos irmãos, mas ele mandou eu orar. Posso orar pelo povo, pastor Jair? Eu gostaria que você viesse diante do altar, você que quer se unir ao teu companheiro, à tua irmã. Irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem sabe esta irmã que está do teu lado vai ser o canal, vai ser um instrumento para salvar a tua filha, o teu filho. Ei, Jomasteia, mandodobidécia, mandaraia. Olha o que o Espírito de Deus está dizendo ao meu ouvido agora. Ninguém está velho demais para fazer missões. Ministério não tem prazo de validade, irmão. Pastor Antônio me colocou em um setor onde tem um senhor com mal de Parkinson, servo de Deus, um obreiro, irmão João Oliveira. Eu fui na casa dele visitá-lo e antes de eu sair, o Espírito de Deus, eu tinha orado com ele, o Espírito de Deus disse: volta, te ajoelha e pede para ele orar por ti. Um velhinho, está lá, doentinho, vai pouco na igreja, pastor Antônio. Mal de Parkinson, treme o tempo inteiro. Mas a irmã disse para mim depois, eu não sabia, ela disse para mim, ele está doente, ele não vai quase na igreja, mas a vida dele é orar, é escutar hino, é escutar pregações. Eu dobrei o joelho diante dos pés dele, pastor Antônio, ele botou as 2 mãozinhas trêmulas na minha cabeça, mas na hora eu senti que o Espírito de Deus estava dominando a vida daquele homem. Alô irmã, alô irmão, não importa a tua idade, não importa onde você mora, não importa se você não tem nome na terra, o que importa é que Deus te escolheu, o que importa é que Deus te separou, o que importa é que Deus te ungiu, o que importa é que Deus vai te usar. Eu sinto a nuvem da glória vindo sobre este santuário agora. Venha diante do altar, os pastores vão orar por você. Venha, venha, você que quer restaurar a tua família, ou que quer ser um instrumento para restaurar a família do teu vizinho.
Eu posso ver pela fé famílias, casais restaurados através da tua vida. Hoje é o Dia Internacional de Missões, é o dia de Deus inflamar ainda mais o nosso coração e nós usarmos esta boca abençoada que Deus nos deu para dizer para quem está sofrendo, está perdido: vamos lá na minha igreja, Jesus pode mudar a tua história. Vamos lá na minha igreja, Jesus pode mudar o teu casamento. Vamos lá, Jesus pode restaurar a tua casa. Oh, eu sinto a glória de Deus pairando aqui sobre estes queridos pastores aqui. Ei, Jomasteia, Duiacé, Mando Dominda Labra canta. Imanacacho Merehécia Mandaraba cheia. Oh, glória. Chimanagala Bagandaraia. Eu disse aos irmãos que nós não podemos fazer esta obra sozinho, porque ela é grande demais. Se você puder estender a mão sobre o ombro de quem está do seu lado. Pastor, eu não sei se o senhor tem como designar uns 2 ou 3 obreiros para orar pelos irmãos, pode? Te mandagarabaganchora marraia, dubiderrécia mandaraia. Enquanto você vai orando, você vai sentindo a dor do necessitado. Enquanto você vai orando, você vai vendo a tua família, a tua vizinhança, o teu bairro restaurado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Cristo vivo, ressurreto, poderoso, que vai transformar o lugar onde você vive. Pai, é no nome de Jesus que nós permanecemos em tua santa presença. Dilai Joe Mendehes, Yamandu Dominda Glabadu de Badarabacheia. Duriachai de Comenerg Managarabacanturabachandaraia. Esta casa está se enchendo da tua glória, meu paizinho amado. Emantorabachandarabacandalamacheia. Eu creio que o sentimento que estava no coração daqueles 4 obreiros missionários, anônimos, desconhecidos, está descendo em nós agora, ó Pai. Nem que nós tenhamos que subir no telhado, nem que nós tenhamos que fazer um sobre-esforço, mas nós vamos trazer as vidas até Jesus. E aqueles que vêm deitado, jazendo, deitado como morto, vão sair daqui caminhando, vão sair daqui restaurando, vão sair daqui transformado, vão sair daqui perdoado, vão sair daqui curado. Ó Deus dos céus e da terra, abençoa esta querida igreja, Senhora. Permita, Senhora, que eles sejam instrumentos de Deus na terra e que as vidas sejam alcançadas por intermédio dos teus servos. Nós oramos com fé e crendo que a vitória é nossa, no nome de Jesus. No nome, obrigado, pastor Valmir. Aleluia, aleluia. Há algo especial de Deus aqui. E eu sei que Deus está tocando a sua vida. E o propósito que você está fazendo é diante de Deus. Aleluia. Cumpra com o que está dizendo para o Senhor, porque o Senhor espera que eu e você fizemos um pouquinho mais em favor desta obra. Queiram estar assentados um minutinho mais.